Irmãos, eu queria antes de a gente iniciar a leitura da palavra, rapidamente estar falando que nós estamos com um canal ali no YouTube. Você que está nos acompanhando aí pelo YouTube, tá? Só possa dar um like aí embaixo aí, dá um like se você gostou da palavra, tá? E você que está pelo Facebook, e aí é só procurar Evangelista Carlos Aniceto que você vai encontrar, tá? Eu vou estar deixando também a descrição ali do link. Entra lá, se inscreve. E aí, mesmo que a gente não transmitir aqui pelo Face, vai ter lá, sempre estar postando lá algum vídeo no YouTube, algo novo, tá? Queremos falar algumas coisas sobre a palavra, sobre a Bíblia e tantas outras passagens que nós vamos falar ao decorrer do tempo, para a gente estar se familiarizando mais, tá bom? Então, nessa noite, eu gostaria que vocês que estão nos acompanhando abriram a sua Bíblia em João, capítulo 13. João capítulo 13, do verso 21 ao 35. João capítulo 13, do verso 31 ao 35. Amém? Vamos lá, vamos ler a palavra? O traidor indicado. Ditas estas coisas, angustiou-se Jesus em espírito e afirmou: em verdade vos digo, que dentre vós me trairá. Que dentre vós me trairá. Então os discípulos olharam um para os outros, sem saber quem ele se referia. Ora, ali estava conchegado a Jesus um dos seus discípulos, a quem ele amava. E a esse fez Simão Pedro o sinal, dizendo: pergunta a ele quem se refere. Então, aquele discípulo, reclinando-se sobre o peito de Jesus, perguntou-lhe: Senhor, quem é? Respondeu Jesus: é aquele a quem eu der o pedaço de pão molhado. Tomou, pois, um pedaço de pão e, tendo-o molhado, deu a Judas, filho de Simão Iscariotes. E após o bocado, imediatamente entrou nele Satanás. Então disse Jesus: o que pretendes fazer, faze-o depressa. Nenhum, porém, dos que estavam à mesa percebeu a quem fim lhe dissera isto. Pois, como Judas era quem trazia a bolsa, pensaram alguns que Jesus lhe dissera: compra o que precisamos para a festa, ou ordenara que desse alguma coisa aos pobres. Então ele, recebido o bocado, saiu logo, e era noite. Quando ele saiu, disse Jesus: agora foi glorificado o Filho do Homem, e Deus foi glorificado nele. Também Deus o glorificará nele mesmo, e glorificá-lo imediatamente. Filhinhos, ainda por um pouco estou convosco. Buscar-me-eis. O que eu disse aos judeus, também agora digo a vós outros. Para onde eu vou, vós não podereis ir. Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos os que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Amém? Então nós lemos essa palavra, essa passagem importante da palavra de Deus, que fala sobre a ceia de Jesus, que Jesus ali indicaria quem o trairia. Eu quero falar sobre 3 tipos de pessoas nessa noite. O título da pregação chama-se O Bocado de Pão Molhado. Eu quero falar sobre 3 tipos de pessoas. Aquelas pessoas que seguem a Cristo, e essa pessoa será personificada na pessoa de Pedro. Aquelas pessoas que seguem a Jesus pelo que ele pode oferecer, personificada na vida de Judas. Ou
uma terceira pessoa que simboliza aquelas pessoas que seguem a Jesus simplesmente por amar. Amém? Vou baixar um pouquinho aqui. Então nós vemos 3 tipos de pessoas. E nós falaremos um pouco sobre cada uma delas. Então a primeira que eu falei para vocês é Pedro. São aquelas pessoas que conhecem a Jesus, que seguem a Jesus, mas ainda não o conhecem. Por que eu falo isso? A primeira passagem do encontro entre Pedro e Jesus foi em Lucas capítulo 5, onde está relatado ali que Pedro, não pescando nada o dia inteiro, Jesus chega para Pedro e fala assim, olha, lança do outro lado do barco. E diz a palavra de Deus que Pedro respondeu para Jesus, a noite toda pesquei e nada peguei, mas sobre a tua palavra lançarei a minha rede. E diz a palavra de Deus que ele lançou a rede e pegou muitos peixes. Ou seja, eu gosto muito dessa passagem, algumas traduções da Bíblia dizem assim, olha, sobre a tua palavra. Ou seja, Pedro creu na palavra de Jesus. Então essa é a primeira passagem onde nós encontramos Pedro tendo um relacionamento com Jesus Cristo e confiando em quem? Na sua palavra. Então nós vemos que Pedro era uma pessoa que durante todo o tempo de Jesus na terra, os 3 anos ali, ele sempre estava ao lado de Jesus Cristo. Ou seja, ele era um grande seguidor de Jesus, mas ainda não conhecia Jesus. Quantos que seguem a Jesus, quantos que estão aí falando assim, eu sirvo a Jesus, mas ainda não o conhecem perfeitamente? E eu quero dizer para você nessa noite, que nós precisamos seguir Jesus, nós precisamos conhecê-lo. E o melhor de tudo, como eu falei nesta manhã, ele precisa também nos conhecer. Como que você fala que Pedro não conhecia Jesus? Eu vou explicar. Pedro era muito temperamental, né? Todo mundo vê ali Pedro ali sempre ali usando a força do braço. Pedro queria resolver as coisas da força e Jesus sempre ali acalmando a Pedro. E aí nós vemos uma passagem que Pedro ali, ele fala um monte de coisa e Jesus fala, calma Pedro, não é assim. Tem aquela passagem onde ele corta a orelha de Michael e aí Jesus vai lá e cola de novo a orelha e Pedro fala, se eu quiser, Jesus fala para ele, Pedro, se eu quisesse uma legião de anjos apareceria aqui. Mas não era por aí. Então nós vemos que Pedro era um cara muito temperamental. Mas não podemos só falar dos defeitos de Pedro, não. Nós temos que falar também das qualidades de Pedro. Pedro tinha muitas qualidades. E uma das revelações mais lindas da Bíblia é quando Jesus chega para os discípulos e pergunta assim, quem sou eu? E aí muitos falam Elias, Jeremias, falam tantas coisas. Mas Pedro fala a coisa mais linda, tu és Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus fala, Pedro, quem tu revelou essa palavra não foi homem, e sim o nosso Deus dos céus. Então, quando nós olhamos a vida de Pedro, nós vemos um homem temperamental, um homem sanguíneo, porém, alguém que conhecia Jesus. Não profundamente. Não do jeito que conhecia. Devia conhecer. Eu quero falar para vocês que nessa passagem ali da mesa, quando Jesus falou que um dos 12 ali trairia Jesus, Pedro entra em desespero. Por que Pedro entra em desespero? Porque na sua cabeça, ele talvez já tinha a intenção de trair a Jesus. E ele desesperado manda perguntar para João, pergunta para Jesus quem vai ser o traidor. E diz a palavra de Deus que João encosta a cabeça no peito de Jesus e Jesus fala no ouvido de João, aquele a quem eu der o primeiro pedaço de pão. Ou seja, nenhum dos outros ouviram aquela passagem. Somente João ouviu aquilo. Por isso que ainda eles ficaram em dúvidas. Quem era o homem que trairia Jesus? João somente sabia disso. E ele ficou com aquilo no ouvido ali, na cabeça, guardado ali. A quem eu der o primeiro pedaço de pão. E diz a palavra de Deus que Jesus pega ali o pedaço de pão e entrega para quem? Para Judas. Os outros discípulos não entenderam. Por quê? Somente João tinha ouvido. Então, nós vemos ali que Pedro talvez tinha a intenção de trair Jesus, assim como o traiu.
Eu quero dizer para você nessa noite, que você que gosta, que você que é um amante da palavra de Deus, siga Jesus, o conheça profundamente. Deixa Ele trabalhar na tua vida, deixa Ele te mostrar verdadeiramente quem Ele é mesmo para você. Conheça profundamente as suas palavras, as suas mensagens. Amém? Então vamos deixar o desfecho de Pedro para depois. Agora vamos falar sobre a segunda pessoa pelo qual eu falei. Aqueles que seguem a Cristo pelo que Ele tem a oferecer. Nós vemos o exemplo de quem agora? De Judas. Judas era um dos 12 discípulos também. Diz a palavra de Deus que Judas era o que cuidava das finanças. Ou seja, era o que cuidava do dinheiro dos apóstolos. Todo o dinheiro que entrava, quem cuidava era Judas. E aí eu pergunto para você nessa noite. Já vi pessoas pregando que queria Judas na sua igreja. Por quê? Porque Judas administrou bem ali o dinheiro de Jesus. Nos 3 anos ali que eles estiveram sobre a terra, eles conseguiram administrar bem as suas coisas. Mas eu quero dizer para você que Judas foi quem o traiu. E por que Judas traiu a Cristo? Judas traiu a Cristo porque o seu amor não estava verdadeiramente em Cristo. Mas o amor de Judas estava o quê? Naquilo que Jesus tinha para oferecer para ele, é um cargo. Quantas pessoas estão na igreja? Quantas pessoas estão servindo a Deus às vezes pelas coisas que Deus pode oferecer para ele, um carro bom, um dinheiro, riquezas. Mas eu quero dizer para você nessa noite, não sirva a Deus pelaquilo que Ele pode te oferecer, mas aquilo que Ele tem para te dar amanhã, que não é dinheiro, não é riqueza, e sim a vida eterna. Jesus, quando Ele morreu na cruz do Calvário, Ele não morreu para nos fazer ricos, Ele não morreu para nos fazer bem-sucedidos, pelo contrário, Ele morreu para nos dar vida, e vida com abundância. E essa vida não se limita só a esses anos na terra, 70, 80, eu não sei quantos anos você viverá sobre essa terra. Essa vida se limita até após a nossa morte, uma vida eterna com Deus. É isto que Cristo veio nos oferecer. E Judas, aonde estava o coração de Judas? No dinheiro. E ele traiu Jesus pelo quê? Por dinheiro. 30 moedas de prata fizeram-no entregar a Cristo. Ele entrega a Cristo por 30 moedas de prata. Então eu quero dizer para você nessa noite, não podemos seguir a Jesus assim como Pedro seguia sem o conhecer profundamente. Também não podemos seguir a Jesus aquilo pelo que Ele tem nos oferecer. Não venha para a igreja, não venha ser um cristão, achando que você vai ficar rico. Venha servir a Deus pelas coisas espirituais que você pode receber, a alegria, o amor de Deus na tua vida, a paz de reclinar a tua cabeça no teu travesseiro e você conseguir dormir em paz. Quantos que deitam a sua cabeça e estão preocupados com o cobrador que vai vir à sua porta, com as coisas erradas que ele fez durante o dia e à noite ele vai ter as consequências. Eu quero dizer para você nessa noite, sirva a Deus simplesmente porque você o ama. Jesus fez uma pergunta: quem são os meus discípulos? Os discípulos de Cristo são aqueles que o amam. São aqueles que o seguem porque simplesmente o amam. Eu quero dizer para você e falar sobre a terceira pessoa, que é João. João, dos 3, o que ele fez? Ele servia a Cristo simplesmente porque ele amava a Jesus Cristo. Diz a palavra de Deus que ele era o discípulo a quem Jesus amava. Jesus não amava os outros? Sim, amava todos. Jesus, na sua pronisciência, ele não sabia que Judas o trairia. E por que ele manteve Judas ali com ele? Por que ele saberia o que Pedro faria? Por que ele manteve Pedro? Eu quero dizer para você nessa noite que Jesus está nos dando a chance de nós arrependermos daquilo que nós estamos fazendo de errado nessa noite. Jesus não está aqui, a palavra de Deus não veio para condenar o homem, pelo contrário, a palavra de Deus veio para te dar vida eterna, para te conduzir pelo caminho da salvação. A palavra a Bíblia, ela veio nos apontar o caminho, e o caminho é Cristo Jesus. Eu quero dizer para você
que João era aquele que reclinava a cabeça no peito de Jesus. E foi aquele discípulo a quem Jesus revelou aquele mistério ali, quem o trairia. Eu quero dizer para você nessa noite, se você é aquele discípulo a quem Jesus ama, reencoste a tua cabeça no peito de Cristo. Ele te revelará os grandes mistérios dessa vida. Ele te fará um grande homem, uma grande mulher. Ele te levantará sobre essa terra, Ele te honrará, Ele te exaltará. Quantos que são humilhados pelo dinheiro, quantos que aí roubam, aí depois vem ali a justiça e o condena, o lança numa prisão, aquela pessoa se acaba dentro de uma prisão. Mas eu quero dizer para você que existe alguém que quer te dar honra. Existe alguém que te dá um caminho melhor para a tua vida. E essa pessoa é Jesus Cristo. É por isso que Deus nos enviou o seu próprio Filho. Então recline a tua cabeça. Eu quero dizer para você nessa noite que sempre Jesus, quando ele ia realizar um milagre, ele chamava 3 pessoas: Pedro, João e Tiago. Mas não era porque João era tão bom assim, não. João também era mal, fazia coisas más também. Era temperamental também. Como eu e você, às vezes erramos também. João, certa vez, junto com o seu irmão, ele falou assim: Senhor, quando ele viu algumas pessoas ali fazendo algo errado, ele falou: Senhor, vamos orar para que caia fogo do céu e consuma aquelas pessoas. Tanto que Jesus chamou-os de filhos do Bojornas, ou seja, filhos do trovão. E Jesus falou: não convém que nós façamos isso. João também era temperamental. João também às vezes queria privilégios. Lembra aquela passagem que eu já preguei aqui falando que ele queria sentar-se, ele e seu irmão, ao lado de Cristo, lá no reino de Deus? Ao lado do trono, um sentando à direita e outro à esquerda de Cristo. E Jesus falou: não convém a eu escolher quem vai me sentar à direita ou à esquerda? Dura coisa você ter pedido. Então eu quero dizer para você nessa noite, mas João tinha uma coisa: ele queria estar próximo de Jesus. Ele queria estar próximo de Cristo. Então ele reclinava a cabeça ao peito de Cristo ali para ouvir o que Cristo tinha para falar para ele. Você quer ser um homem de Deus? Você quer ser uma mulher de Deus? Você quer conhecer os mistérios de Deus na tua vida? Ou mesmo os mistérios seculares, ser um homem bem-sucedido, ter o teu carro, tua casa? Confie naquilo que Jesus tem para te mostrar. Buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas, diz a palavra de Deus. Judas buscou primeiro as coisas terrenas, as coisas da terra. E eu quero dizer para você, se nós buscarmos primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, as demais coisas vos serão acrescentadas em mim e na tua vida. E qual é o destino desses homens? Pedro, por não conhecer tanto a Jesus e querer o seguir ele distantemente, quando Jesus foi preso, o que ele fez? Ele negou a Cristo. Diz a palavra de Deus que ele chega ali onde estava ali, próximo onde estava Jesus, e uma mulher seguia ele e fala: você és o seguidor de Jesus. A tua palavra, o teu jeito de falar, o teu jeito de andar, o teu jeito de vestir revela que você é um deles. E Jesus: eu não o conheço, este homem. E Jesus disse: Pedro, antes que o galo cante 3 vezes, você me negará. Antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. E diz a palavra de Deus que negou Cristo a 3 vezes. E o galo cantou. E diz a palavra que Pedro olhou para Jesus e viu Jesus olhando para ele. E aí ele chora amargamente. Eu creio que nessa hora Pedro se converteu dos seus maus caminhos e reconheceu que Jesus era na vida dele. Quando Pedro ali chorou ali amargamente, ele reconheceu que Jesus era quem ele ainda não conhecia e que ele precisava conhecer. Eu quero dizer para você nessa noite: não tenha medo das pessoas te chamar de seguidor de Jesus. Não tenha medo das pessoas olhar para você e falar: você é um seguidor, porque você fala como um deles. Não tenha medo, não se envergonhe do Evangelho de Jesus Cristo, assim como Paulo diz. Ame a Cristo. E eu quero dizer da segunda pessoa, que foi Judas. O que aconteceu com Judas? Ele foi e se matou. Ele comprou ali um terreno. Diz a palavra que ele amarrou uma corda ali e se enforcou.
Uma passagem diz que ele morreu enforcado, outra passagem fala que ele caiu sobre alguns espinhos, alguns tocos lá e acabou morrendo. Não importa. Infelizmente, ele veio morrer. Quando nós estamos ligados às coisas da terra, às coisas terrenas, quando nosso coração está no dinheiro, nós acabamos morrendo também. Às vezes não fisicamente, mas espiritualmente. Eu quero falar da terceira pessoa, da pessoa que segue a Jesus simplesmente pelo que ele é, simplesmente porque o ama. Tem uma passagem, quando Jesus ressuscita, Pedro corre ali atrás de Jesus e fala assim, olha, o que vai acontecer com os teus discípulos? E o que vai acontecer com esse homem, apontando para João? E Jesus fala assim, olha, não te interessa o que vai acontecer com ele. Eu não sei se é por isso, mas eu quero dizer para você que todos morreram de uma forma trágica. Judas ali morreu ali enforcado, depois caiu ali, morreu ali espetado. Nós vemos todos os outros discípulos ali morreram ali de formas trágicas. Eu não sei se é por isso, mas nós vemos ali que João foi poupado a sua vida e uma das maiores revelações feitas para um homem foi feita para João. O livro de Apocalipse foi revelado para João ali na ilha de Patmos. Diz a palavra ali que um rei ali lançou ele na ilha de Patmos para que ele morresse no meio daqueles animais ferozes. Mas diz a palavra de Deus que ele não morreu. Uns falam que ele foi jogado no caldeirão de óleo fervente, ele também não morreu. Porque ele precisava ouvir aquilo que Jesus ainda tinha que revelar para a tua igreja. Eu quero dizer para você que Deus vai te fazer permanecer vivo nessa terra e vai te revelar grandes mistérios na tua vida. Vai te revelar grandes segredos para você. Então confie. Não siga Jesus superficialmente, de longe, ou pelo que ele tem para te oferecer. Mas siga Jesus simplesmente porque você ama Ele, ama a tua mensagem, a sua palavra. Amém? Eu quero colocar um hino aqui que fala sobre João. Então, que fala aqui é da Andréia Fontes, que João viu. É um hino muito bonito, que toca bastante em mim. No início da nossa conversão. Escuta um pouquinho. João viu, olha. Olha esse segredo, olha que lindo, meu irmão. Ele viu o próprio Cristo, irmãos. Não era um sonho, era uma visão. Era uma realidade. Ele viu a cidade santa preparada para os crentes, aqueles que creem. Não era um sonho. Maravilha, né? Eu quero dizer para você nessa noite, se você for fiel a Cristo, se você está na igreja, ou se você está servindo a Deus, não pelo que Ele tem para oferecer para você, dinheiro, riqueza, se você quer conhecê-lo profundamente, reclina a tua cabeça no peito de Jesus, deixa Ele revelar os segredos para a tua vida, os mistérios, amém? Eu quero glorificar e agradecer a vida de cada um que esteve conosco nessa noite. Amém? Como eu falei para vocês, curta a nossa página ali no Facebook, tá bom? Evangelista Carlos Aniceto. Aqueles que entrar ali no YouTube, dá um like, um joinha lá, se você gostou da palavra, tá? Tem outras publicações lá. E se você colocar no Google aí, Evangelista Carlos Aniceto,
tá? Aniceto se escreve com A-N-I-C-E-T-O. Carlos Aniceto, tá bom? Bastante gente já nos conhece. Você vai lá ver lá, tá bom? Eu quero agradecer a todos que estiveram conosco nessa noite, tá? Que Deus possa continuar abençoando a tua vida, tá bom? E que nós possamos continuar firmes nesses caminhos maravilhosos. Porque Deus tem grandes coisas para nossas vidas. Confie nesse Deus maravilhoso. Né? Eu tô vendo o Valmir aí, tá sempre nos acompanhando, nosso amigo Valmirzão, né, Valmir? Que Deus abençoe a tua vida, meu querido. Amém? Minha tia Jocelina Barroso, muito obrigado, minha titia querida. Sandra Salomão, tantas pessoas, né? Obrigado a todos. Silene, como ele sempre fala. Tânia, minha querida prima, Tânia também está ouvindo. Sandra Maria, obrigado a todos mesmo. Nilda, Deus te abençoe, Nilda. Amém? Val. O Lucas pede para assistir João Viu. Ô, glória. É só colocar aí no YouTube, tá? João Viu. Da Andréia Fontes. Tá, Lucas? Olha aqui, Lucas, ó. Olha aí, Lucas. Lucas tá pedindo para ver, ó. Que maravilha, né, Lucas? Que benção, né, Lucas? Deus te abençoe a tua vida, viu, Lucas? Amém, Lucas? Obrigado a todos, tá, gente? Vamos fazer oração para nós terminarmos. Que Deus possa abençoar a tua vida e a minha vida também. Obrigado a todos, tá? Eu quero glorificar a Deus por todos, tá bom? Vamos orar, então? Senhor, meu Deus, eu quero glorificar e exaltar o teu santo nome e te agradecer por tudo que o Senhor tem nos feito. Continua nos abençoando. Continua abençoando o teu povo, a tua igreja. Continua abençoando as nossas vidas. Continua abençoando a cada um que esteve nessa live, aqueles que nos acompanharam pelo YouTube, que só possa abençoar a vida também de cada um. Guarda-nos nas tuas mãos. Vai abençoando a todos que precisam de um acalanto, que precisam de um conforto. Todos aqueles que perderam o teu ente querido, que só possa estar abençoando agora, consolando o coração, dando graça, Senhor, meu Deus. Realiza um milagre. Nos dê uma semana abençoada na tua presença. Continue nos guardando e nos livrando de todos os males. Assim nós te pedimos e te agradecemos desde já por tudo, em nome de Jesus. Amém e amém. Obrigado, meus pais. Obrigado a todos os meus tios. Que Deus continue abençoando, meus amigos, parentes e todos. Kaique, Deus te abençoe também, meu irmão. Amém? Obrigados a todos. Amém? Tchau, abração, até uma próxima. Boa semana. Não é uma dó largar vocês aqui, né? Mas o Espírito Santo de Deus continua com vocês. E o Deus da nossa vida também. Amém, Sandra? Tchau, tchau. Obrigado.